Por favor, todos vocês abram a câmera de vocês também. Bom dia a todos, aqui é o professor George que vos fala. Começamos hoje a aula de física e o assunto é campo elétrico. Hoje a data no dia 19 de abril de 2021, dia do índio. Mais um dia de pandemia e, infelizmente, nossas aulas ainda são virtuais. Até o momento, não há uma posição da Secretaria de Educação sobre quando vai começar as aulas presenciais. Até lá, nós temos as nossas atividades, nossas aulas virtuais. Como já está sendo divulgado, o meu material aqui com vocês vai ser exposto no WhatsApp e no Google Sala de Aula. Após essa aula aqui, essa gravação vai ser concluída e irei colocar todo esse material lá no WhatsApp e no Google Sala de Aula para quem queira assistir posteriormente, certo? Eu pedi para que vocês assistissem um vídeo pequeno de 26 minutos que falasse sobre campo elétrico. O professor ele é um pouco sucinto, ele fala de forma simples, clara e calma, todas as unidades envolvidas ali no momento, certo? E o que seria realmente o campo elétrico? O campo elétrico, gente, interessante que ele só é percebido quando uma carga prova próxima dele. Imagine vocês uma pessoa solitária, triste, que está na sua juventude plena e ele não tem sentimento nenhum. Mas, ao aproximar uma linda jovem perto dele, esse sentimento aparece. Por quê? Esse sentimento apareceu do nada, simplesmente com a presença daquela linda jovem perto dele. O campo elétrico ele é assim. Temos uma partícula, e essa partícula ela é carregada, ou positivamente ou negativamente, mas ela só gera um campo elétrico quando existe outra partícula com o mesmo carga ou de carga diferente. Se for com a mesma carga, tipo de carga, ele vai ter um campo elétrico ali de forma em que aquelas duas partículas vão se repelirem, né? Enquanto, se forem cargas diferentes, vai haver um campo elétrico que os dois vão se atrair, certo? Então, gente, quando a gente fala em campo elétrico, a gente fala em interação. Então, ele existe um campo, e esse campo ele só é acionado quando há uma interferência de uma partícula à frente. Eu vou fazer uma apresentação aqui rápida, certo? Para que a gente possa entender melhor esse assunto. E no decorrer, quem não entender o assunto, por favor, pode interromper, que eu vou tirar as dúvidas na medida possível. Aqui está aqui a apresentação, eu espero que todos estejam vendo aí. Vou colocar desse jeito para ver se amplia. Então, bora. Aqui, ó. Reparem vocês, todo esse material, quando eu acabo de explicar, eu digo a vocês que eu coloco em PDF lá no grupo de WhatsApp. Então, não precisam, não tem a necessidade de vocês copiarem o que eu estou mostrando, simplesmente observar e tirar as dúvidas, para a gente ganhar esse tempo, certo? Então, é sempre bom que vocês só visualizem. E tiver alguma dúvida, é só rever a nossa videoaula ou ver o vídeo de YouTube que foi passado para vocês. Então, bora para a leitura. O campo elétrico desempenha a função de transmissor das interações entre cargas elétricas, podendo ser de afastamento, no caso, quando as duas cargas são da mesma origem, né? Sendo elas duas positivas, ou sendo negativas, ou de aproximação, quando as cargas são diferentes, de acordo com o sinal da carga que produziu. As cargas elétricas pontiformes são corpos eletrizados cujas dimensões são desprezíveis se comparadas às distâncias que separam dos outros corpos eletrizados. Gente, eu quero que vocês prestem atenção a uma coisa interessante nisso.
que com toda a nossa aula em relação sempre é em pontiforme. Por que pontiforme? Porque a dimensão dele não nos interessa aqui. Se é uma esfera, se é um cubo, se é um cone, certo? Se é um cilindro. E quando isso acontece, gente, o cálculo é diferente, meu Deus. Então, todo o nosso trabalho é sempre de um pontinho, de um tamanho tão desprezível, mas tão desprezível, que a gente calcula como ele fosse chegando a zero. Entendeu? Então, a gente não leva em conta essa forma. Bora continuar aqui. Observando que na região onde existe um campo elétrico, surgirá uma força sobre uma carga pontiforme de prova que for introduzida em algum ponto deste campo. Esta força poderá ser de repulsão ou de atração. Vamos à fórmula. A fórmula do campo elétrico, quando uma carga pontiforme eletrizada está fixa em um ponto, ao seu redor irá surgir um campo elétrico. A intensidade desse campo depende do meio em que a carga está inserida e pode ser através da seguinte fórmula. A primeira fórmula que a gente vai trabalhar é essa. Energia, certo? Que é a intensidade do campo ali naquele momento, que é igual ao meio. Se for no vácuo, é aquele mesmo valor, 9 vezes 10 elevado a 9. A carga, certo? Que é a questão um módulo. Em módulo, quando você vê esses dois tracinhos do lado do outro, é um módulo. Não interessa se ele é positivo ou negativo. Sobre a distância ao quadrado. Quer dizer, essa intensidade desse campo, que é dado em newtons por côlogo, ela é inversamente proporcional a essa distância. Você lembra que eu ensinei aqui a vocês? Que o quê? Que tudo que está aqui embaixo, ele é, em relação ao que está aqui em cima, é inversamente. O que significa? Quando isso aqui aumenta, isso aqui diminui. Ou vice-versa, certo? E tudo que está acima, digamos, a carga, certo? A permissividade, se ele for aumentada, a intensidade também aumenta. Aí o que tudo que está aqui em cima, a gente diz que é diretamente proporcional, certo? Você nunca esqueça isso. Isso serve só para física, não. Isso serve para tudo. Para matemática, para física, para química, tudo. Em uma fórmula, repetindo, se eu tenho A e A é igual a B sobre C, toda vez que C aumenta, A diminui. E toda vez que B aumenta, A vai aumentar. Então, tudo que está em cima é diretamente. E tudo que está embaixo é inversamente. Então, vocês nunca esqueçam. Por quê, gente? Se futuramente vocês seguirem na exata, é encontrar fórmulas do tipo x é igual a raiz de 3, de 5, de y, sobre 5, 6, 5, papapá. Tudo isso aqui, se você aumentar qualquer coisa, esse valor tem que ser menor. Vai diminuir esse valor. O que é interessante vocês saberem disso? É verificar se sua conta está errada ou está certa. Por quê? Se você faz isso, aumentou qualquer valor que está aqui, e automaticamente isso aqui aumentou, significa que o cálculo que você fez está errado. Então, é bom que você entenda a teoria dos cálculos. Então, pronto. Já sabemos a primeira fórmula. Vamos entender o que seria essa intensidade. A intensidade do campo elétrico, o valor da intensidade do campo elétrico pode ser encontrado através da seguinte forma. É o chamado campo elétrico. F, a força elétrica, que sabe que é dada em newtons, e carga elétrica é dada em côlogo. Como está F sobre Q, então a unidade é newton por côlogo. Certo? Não vou esquecer disso. Vou abrir aqui, apagar para não ficar bagunça. No Sistema Internacional de Unidade, a intensidade do campo elétrico é medida em newtons por côlogo, que eu acabei de falar aqui. A força de Newton, N, e a carga elétrica em côlogo. Vamos aqui um exercício
de aprendizagem. Lê as afirmativas abaixo e julgue-as quanto a C de certo e E de errado. E, em seguida, marque a alternativa correta. Primeiro, o campo elétrico gerado numa região do espaço depende exclusivamente da carga do fonte e do meio. Isso está correto. Por quê? Se eu tenho essa fórmula aqui, que é igual o meio, o Q e a distância. Então, eu preciso da carga, olha ele aqui, e eu preciso do meio. Então, logo, isso aqui também é correto, certo? Não esqueça. Em torno de uma carga, sempre haverá campo elétrico, e isso é verdade. Olha o que eu acabei de dizer. Se eu tenho uma partícula, e essa partícula está carregada positivamente ou negativamente, vai surgir um campo elétrico ao redor dele. E a gente só vai conseguir mensurar ou perceber a existência dele quando você colocar uma carga prova, chamada de carga prova, perto dele, para poder a gente perceber essa interação. Mas ela sempre vai existir desde que haja uma perca ou ganho de elétrons. Isso aí foi logo no início das nossas aulas sobre eletrostática. Uma partícula, um átomo, se ele perde elétron, certo? Ele fica carregado positivamente. Se ele ganha elétron, ele fica carregado negativamente. Então, essa partícula, esse átomo, ele vai gerar um campo elétrico que a gente só consegue detectar se a gente colocar um material de prova. Então, logo, eu tenho certeza que logo C está certo, ou a letra 1, o número 1 está certo, o número 2 também está. Agora o 3. Se o campo elétrico de uma região, presta atenção, se o campo elétrico de uma região não variar com o decorrer do tempo, ele será chamado de campo eletrostático. No vídeo, o professor explicou bem isso aí, certo? Presta atenção. Se o campo elétrico de uma região não variar, então eu estou aqui, ó, em relação ao tempo, ele está seguindo, ele será chamado de campo eletrostático. O que seria o campo eletrostático? O termo está dizendo. Quando tudo que você vê falar a palavra estático, ele está em repouso, ele está parado. E todo o nosso trabalho aqui ainda está em eletrostática. É a gente procurar entender essas interações de forças, de cargas de energia em partículas paradas, certo? Nas próximas aulas, após isso aqui, a gente vai entrar em eletrodinâmica. É quando essas partículas estão em movimento, é quando os elétrons estão em movimento e a gente entender esse processo, certo? Aí a gente vai entrar em volts, vai entrar em corrente elétrica, resistência, tudo isso. Mas, no momento, a gente precisa compreender que partículas em repouso, chamados eletrostática, certo? Elas, em si, ela não varia em decorrer do tempo. Então, isso aqui também está correto. Então, logo a resposta correta, deixa eu ver, a letra E. É essa aqui. Professor, por que não tem cálculo zero? Vou dar um exemplo para vocês, que o Enem, muitas das questões, elas não vêm cálculo. Ela procura fazer com que você procure pensar sobre aquele conteúdo. Se você não ter noção da teoria do que se passa ali, você toma 0. O Enem, ele é textualizado, dificilmente você vai fazer cálculo no Enem. Mesmo que esteja lá a área de exata, chamada área da ciência da natureza, que tem física, química, física, química e biologia, tá? Dificilmente você vai ter cálculos. Eles colocam você pensar e analisar a proporção daquilo que está se passando, é possível ou não. Aí você vai colocar se vai dizer se é certo, está errado. E aí é interessante que você compreenda o fenômeno da situação. Então, qual o fenômeno disso? Se eu tenho uma partícula
e ele está carregado, não sei se é positivo ou negativo, só sei que ele está carregado. Como é que eu sei que ele está carregado? Porque quando existe um campo elétrico ao redor dele. E esse campo elétrico a gente sabe quando coloca uma partícula prova. Se eu coloco uma partícula prova e essa partícula ela é atraída para esse campo aqui, para essa carga emissora, significa que isso aqui tem cargas diferentes. Se eu coloco positivo aqui, uma carguinha que eu sei o que é, e ele está sendo atraído, automaticamente a carga emissora ela é negativa. Já que eu botei uma positiva, logo ela é negativa porque está sendo atraída. Mas se eu coloco essa positiva aqui, e essa carga emissora faz com que essa partícula se afaste, significa que essa carga emissora ela é positiva também, certo? Então, vocês não devem esquecer disso. Então, isso são partes teóricas que caem muito no Enem e vocês devem ficar ligados. Bora. O campo elétrico criado por uma carga pontual no vácuo tem intensidade igual a 9 vezes 10 elevado a menos 1 newtons por côlon. Então, aqui eu já tenho aqui uma intensidade, né? Calcule a que distância D se refere o valor desse campo, dados que a carga que eu estou utilizando é de 9 igual a menos 4 picocôlon. Certo? Picocôlon. Então, gente, a gente tem que verificar nesse caso aí, só a distância, certo? E o que seria essa distância? Entendeu? O que seria essa distância em relação à fórmula? Entendeu? Aí vocês imaginam assim, poxa, que fórmula eu utilizaria aí? Que fórmula eu colocaria? Hein? Aqui a fórmula em cima, gente, dada. Mas aqui, ó. Essa aqui é da força com a carga, mas não estou dando a distância. Eu tenho intensidade. Essa aqui, eu não tenho distância. Essa aqui eu estou pedindo a distância. Logo eu vou usar essa daqui. Ó. Então aqui eu chego. Vou aqui arrumar. Certo? Então, veja aqui. Eu vou colocar. Se lembra que eu costumo arrumar as coisas de tal forma que eu tenha todo o ambiente do cálculo. Então, se eu coloco aqui D, os dados, os cálculos e o rascunho. Tem que arrumar bem direitinho assim. Aqui eu separo. E aqui. Pronto, deixa eu ampliar aqui para ficar mais bonitinho. Primeira coisa, você colocar a fórmula que você vai usar no cálculo. Qual é a fórmula? Que dei em cima. Ó, ele aqui. Ó, esse de cima. A intensidade da força, que é dada em newton por côlon. O ambiente. A carga e a distância. Ao quadrado. Então, você chega e coloca aqui. É um ambiente de permitividade. A carga só está em módulo, porque não me interessa se ele é positivo ou negativo. Ele está em 1. E aqui é a distância ao quadrado. Aí, antes de qualquer coisa, a gente coloca aqui nos dados. Eu preciso de o meio de permissividade, a carga envolvida e a distância. Ele deu. E que é de 9
vezes 10 elevado a menos 1 newtons por ponto, certo? A carga, o meio de permissividade é de 9 vezes 10 elevado a 9. A carga utilizada é de menos 4 picocoulomb, certo? E a distância eu não tenho. Agora, o que é picocoulomb? Temos o nanocoulomb, que é 3, o picocoulomb é de 4, certo? Ele é uma parte dividido em, digamos, 10.000 partes. É como se eu pegasse um elemento, certo? E tivesse que dividir ele em partes. E aí, no caso, ele seria essa unidade 10 elevado a menos 12, certo? Então, o que a gente tem? Quando você... É bom que vocês revejam esse negócio de unidade, porque, assim, se eu pego um elemento e divido ele em uma parte, é chamado de décimo, o décimo da parte. Em duas, centésimo, milionésimo, milionésimo, aí já muda para micro, nano, que é 10 elevado a menos 9, pico, que é elevado a menos 4, e aí vai. Certo? O 6, que é o menos 6 que a gente sempre usa, que é o micro, que é aquele símbolo de mi, e aí o pico, que é elevado a menos 12. Então, aqui, ó, esse aqui é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 12. Reveja isso, gente, porque na hora de calcular e vocês colocarem errado, fica difícil. Então, é só colocar aqui na fórmula. Deixa eu ampliar. Eu vou ter aqui energia igual a 9. Quem não entendeu aí, quiser interromper, pode interromper. Então, eu tenho 9 vezes 10 elevado a 9, a menos 1. É isso aqui, ó. Tá vendo? É igual. K aqui é 9 vezes 10 elevado a 9. E aqui, se está em módulo, esse menos aqui não interessa. Aí você coloca 4 vezes 10 elevado a menos 12. Tudo isso aqui pela distância ao quadrado. Certo? Então vamos. Como é que você vai fazer isso com calma, com tranquilidade? Primeiro, vamos multiplicar esses que estão aqui em cima, gente. Ó, o 9 e o 4. E vamos somar os expoentes. Não esqueçam disso. Então, eu vou pegar 9 vezes 4 e vou pegar 9 mais menos 12. Aqui, 9 menos 12, mais com menos dá menos, é igual. 9 vezes 4, 36. 9 com menos 12 dá menos 3. Então, aqui, eu vou repetir em cima, ó. Vai ficar 9 vezes 10 elevado a menos 1, que é igual a 36 vezes 10. A soma entre 9 e menos 12 fica menos 3. Tudo isso pela distância ao quadrado. Até aí tudo bem? Se tiver alguma dúvida, eu paro, viu? Sim, sim, Stephanie. Menos 4 picocoulomb, que é PC, né, que você botou aí, é porque ali ele está em módulo. E em módulo a gente fica de boa. E aí, esse D que está aqui dividindo, vem para cá multiplicando. E aí eu vou voltar aqui. Aí vai ficar D ao quadrado, que multiplica 9 vezes 10 elevado a menos 1,
que é igual a 36 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui está multiplicando, vem para cá dividindo. Aí fica D ao quadrado, que é igual a 36 vezes 10 elevado a menos 3. Tudo isso dividido por 9 vezes 10 elevado a menos 1. O que é que eu vou fazer agora? A divisão. Se é divisão, eu vou fazer assim. Divido esse por esse, e esse eu vou subtrair. Certo? Aí vai ficar 36 dividido por 9. 36 dividido por 9 dá 4, né? E menos 3 com menos 1. Menos 3, menos com menos dá mais. Menos 3 com mais 1, fica menos 2. Então, aqui, ó, deixa eu voltar para a caneta. Vai ficar D ao quadrado, 4 vezes 10 elevado a menos 2. Esse D ao quadrado, ó, você vai pegar esse quadrado e vai trazer para cá para potenciação ou radiciação. Aí vai ficar D a raiz quadrada de 4 vezes 10 elevado a menos 2. D. A raiz quadrada de 4, 2, certo? Vezes 10. Aqui eu corto. E aqui eu já tenho um resultado. Ó. Deixa eu ver. Aqui eu tiro esse menos 2 aqui. Peraí. Gente, que horas são? 9h04. Ixi. Deixa eu dar uma avisada aqui aos alunos da turma que eu vou entrar agora. É rápido, porque eu já estou aqui terminando essa aula com vocês e vou para lá eles. Deixa eu ver aqui. Não, primeiro, segundo aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma informação aqui rápida aqui para eles. Daqui a pouco. É porque 9 horas eu tenho outra turma aqui. Viu? Rápido. Se eu não responder aqui, eles se picam. São meninos de... E aí, pai? Sim, gente. Aí aqui vai dar... a resposta aqui para aqui fica 2 vezes 10. Você cortando aqui, corta aqui, fica 10 elevado a menos 1. Que aqui 2 por 2 vai dar 1, mais com menos dá menos 1. Que é igual a 0,2 metros. Qual é a resposta? É isso aqui, ó. A letra D. Certo? Gente, eu vou ter que me ausentar aqui e eu vou postar do jeito que está aqui colado aqui, riscado, no grupo de vocês, em PDF, e hoje mesmo já vou avisá-los sobre a questão da nossa atividade para nota, certo? Qualquer dúvida que tenha, peça para os líderes postarem lá. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não, beleza. Então, agradeço a presença de todos vocês. Tenham um excelente início de semana. Não esqueça que a doença ainda está na porta. Cuidem de vocês e cuidem dos seus, certo? Um abraço a todos e um beijão. Tchau. 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 Tchau.